No episódio de hoje nós vamos conversar com Marcelo Dadian, um dos maiores nomes do mercado imobiliário. Vai falar sobre portais, sobre grandes eventos, mas principalmente sobre o mercado imobiliário. Tudo que está acontecendo e que vai acontecer nesse nosso mercado. Confere aí. Jota, começamos então mais um episódio do Prop Talks e recebendo aqui o nosso amigo Marcelo Dadian. Eu já combinei de tudo com o Dadian, tomar café, tomar chopp. A única coisa que deu certo foi trazê-lo para gravar o podcast. Dadian, seja bem-vindo, Dadian. Bem-vindo, Dadian. Obrigado, Jota. Zanotto, meu vizinho. Vizinho, sim. Vizinho mesmo, né? De muro. E a gente já combinou de tudo. Eu fiquei um tempo fora aqui de São Paulo, agora voltei. Boa, né? Então, vai ter muita oportunidade. Sem dúvida. Boa. Bem-vindo. Bom tê-lo aqui. É um prazer estar com vocês aqui. A gente falar de uma coisa que a gente nem fala muito, né? Falar de mercado imobiliário, né? Não está no nosso dia a dia. No fundo é isso que a gente fala, né? É isso que a gente faz, é isso que a gente sabe fazer, né? E gosta, né? E gosta. Acho que a questão toda é paixão, né? Então, é isso, a gente é apaixonado pelo que faz. E você está há muito tempo já nesse mercado, né, Dadian? Eu até parei de contar. Mas eu tinha pouco cabelo, então já não já sei mais. Eu perdi cabelo quando entrei no imobiliário. Então assim, estamos aqui falando com uma pessoa que tem uma experiência gigante, vasta. O Dadian passou por diversas empresas, foi empreendedor, hoje está à frente de uma operação como a FX ali, tocando a área de... Hoje eu estou como VP de novos negócios e cuidando de incorporadoras, né? Então dentro lá do Zap Mais tem a área de imobiliários corretores, tem incorporadoras, tem o DataZap, o Joia Imóvel que estou comigo também. E uma parte da curadoria do Conecta, patrocínios do Conecta, quem tiver ouvindo quiser patrocinar, fazer a nossa propaganda aqui. Mas no fundo, a minha vida sempre foi mercado imobiliário, né? Eu sou engenheiro, já passei por, eu brinco, né? Várias encarnações, né? O coaching fala que são identidades profissionais, tá? Mas, assim, até obra eu já toquei. Você sabe, Dadian, que é muito interessante você comentar isso, porque eu sou engenheiro também, mas nunca trabalhei em obra. Quando eu saí da faculdade de engenharia, a primeira coisa que eu fui fazer foi, depois que eu parei uma outra atividade profissional que eu tinha, foi tocar comunicação. No momento que o mercado imobiliário falava de marketing, as construtoras começavam a ter seus primeiros departamentos de marketing, isso há 23 anos, né? E eu me lembro muito bem que o meu primeiro emprego dentro do mercado imobiliário, um construtor falou assim, não, tem um negócio chamado marketing, senta lá e vai fazer. E eu falei, cara, mas como que eu vou dentro de uma construtora, pensando em... Eu queria bater estaca, acompanhar a obra, mas fui trabalhar com comunicação. Então eu gosto quando eu estou sentado de frente para alguém que já trabalhou ali no dia a dia, na obra, já esteve envolvido com o negócio, porque, cara, isso para mim é um mundo totalmente diferente daquilo que eu fiz dentro do mercado imobiliário. Porque o mercado imobiliário tem vários caminhos, né? Você escolhe um e segue. Mas aí, Dadian, trazendo a gente para um panorama aqui de mercado imobiliário mesmo, né? Nesses seus muitos anos de mercado, o que o Marcelo Dadian olha hoje que é alguma coisa que ele não imaginava lá atrás que poderia estar acontecendo dentro desse mercado? Sim, primeiro quando a gente fala mercado imobiliário, a gente fala, cara, tem muitas vertentes, né? É o residencial, é o comercial, é o multipropriedade, agora que é o assunto que a gente está falando, né? É uma coisa que tem bastante evidência. Mas eu acho assim, pela primeira vez eu estou sentindo que o mercado está olhando o consumidor. Ótimo. Eu acho que esse é um ponto diferente, né? A gente acaba ouvindo isso cada vez mais, né? Porque sempre foi um mercado foi muito autocentrado, né? Assim, talvez aí os incorporadores falam, não, eu dito a regra e aí o cliente vai naquilo que eu estou dizendo, né? Uhum. E hoje a gente vê essa evolução ao longo do tempo, né? Tanto que as empresas estão investindo em pesquisa, estão investindo em dados, né? Para poder saber mais sobre o consumidor e oferecer o produto adequado, porque mudou muito o comportamento, né? O comportamento, eu acho que esse é um tema muito legal, né? A gente perceber como o comportamento das famílias e tipos de famílias, né? Foram mudando ao longo do tempo, e isso muda também as necessidades de moradia, né? De cada um. Então, eu vejo hoje, por exemplo, uma coisa bem presente lá no DataZap, a gente fez várias pesquisas de pós-pandemia, e esse é um ponto que me interessa também, é como que está isso, né? Como está a relação na casa, né? Antes, algum tempo atrás,
mas todo mundo integrado, né? Então você na tua casa, todo mundo na sala, na mesma sala, o filho brincando no joguinho, você trabalhando, enfim, outras coisas acontecendo ao mesmo tempo. Hoje não, hoje por causa do home office tem que ter um pouco mais de privacidade. Então você tem que estar atento a isso, né? Tem que estar atento também que as pessoas mudaram, né? Outro dia o dono da incorporadora falou, pô, vou fazer uma pesquisa, entender como é o meu consumidor, quero fazer com um público mais jovem. Eu falei, vem na Paulista Aberta aos domingos, né? A gente sempre usa esse termo, né? Paulista Aberta para as pessoas, né? Pô, anda aqui, a gente está aqui perto da Paulista, né? Daqui do começo da Consolação, né, tá o Japan House lá no final, ali, quase no Shopping Paulista. Você vê as pessoas que estão lá, cara. Esse é o mundo, né? Exatamente. Sabe, eu acho... Outro dia eu fiquei surpreso, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ir, e recomendo. Eu fui ver o lançamento do edifício Virgínia, lá no centro, que é uma incorporadora de retrofit. Comprou o edifício, que era um edifício comercial, e fez um residencial. Legal. E ao mesmo tempo eles pegaram e fizeram tipo uma mini bienal nos últimos andares, chamaram artistas contemporâneos, né, para montar isso, tem umas lojinhas, né, foi junto com a feira da Rosenbaum. Cara, é um negócio assim, cara, é impressionante, porque assim é lotado de gente, sabe, de todos os tipos. Então você fala, quão distante você está disso? Exato. Né, dessa realidade. Ótimo. O cara que você está lá, você começa a entender, fala, pô, mas esse cara precisa de casa. Aliás, ele está aqui porque ele se interessou por isso. Né? Então, como que esse cara está se vestindo, como é que ele está se comportando, que música que ele está escutando, como é que é a equação familiar dele. Né? E lá você vê assim, todos os tipos. E foi uma aula, sabe? Uma aula prática, né? Aí você desce lá embaixo, tem um bar super bacana no centro, né? Lá deles, né? Embaixo do Virgínia, sei lá. E assim, aí você começa a ver que tem esse movimento, né? Um movimento um pouco diferente, né? Do que a gente está acostumado. Então, voltando à tua pergunta, né? Eu acho que está mudando, eu acho que é essa percepção que as empresas estão tendo de olhar o mercado imobiliário, não intramuros, vai entrar dentro do escritório, mas sair para fora para poder oferecer produtos bons. Nós saímos daquela visão assim, eu sou o dono do produto, eu ponho no mercado e você compra de mim. Se não quer comprar de mim, compra de outro. Anos se passam e hoje a gente vê que é o seguinte, o consumidor recebendo atenção e o mercado primário entregando um produto dedicado a ele de alguma forma. Né? Ou seja, eu vou pensar no cliente antes de pensar no produto. Acho que essa é toda essa mudança. Você sabe que o que é valor, né, para eles, né? Porque assim, eu acho que os valores mudaram também. Se for olhar, estava estudando outro dia, se for olhar a indústria automobilística, cara, sabe uma das coisas que é mais importante para o cara trocar de carro? A conectividade que esse carro tem. Não, ele tem uma tela grande, ele faz conexão com o celular sem fio. Então mudou um pouco, tem a saída para USB-C. Claro. Cara, o cara põe o motor e a potência. Não, é design e conectividade. É engraçado isso, né? Então, não chega a ser mais assim, o cara já sabe que o carro tem motor 4 portas e 4 passou. Na minha época, acho que da Diana, sua, não sei, Jota, mas a gente comprava um carro, primeiro assim, dá para pagar, dá para comprar e saber a potência, saber o quanto esse carro poderia beneficiar a família. Hoje não. É isso que você está falando, Dadian, é muito legal essa reflexão. Legal essa reflexão, porque, cara, a gente está comprando as coisas hoje baseado no quê, né? Então, você vai mudar de apartamento, quer dizer, a gente está aqui no prédio aqui da House, né? Sim. Né? E, cara, tem lá embaixo as pessoas trabalhando, tem uma oferta de delicatessen lá, de salgadinho, de comida pronta, comida vegana, enfim, incrível. Então o cara se sente satisfeito, né? Provavelmente tem os lockers de entrega, né? Então você compra um imóvel, as pessoas falam, pô, mas eu moro sozinho ou estou o dia inteiro fora. Só um exemplo. Vai chegar coisa aqui pra mim que eu compro pela internet. Vai ficar onde? Então, de repente, você pode ter a melhor planta do mundo, mas o cara ele vai ficar sensibilizado, porque eu sei que aqui eu vou poder pedir várias coisas aí de OLX, não poder chegar aqui, né? Sim. E vão receber. E vai ter alguém para receber, e alguém para me atender. Né? Então, eu acho que entender quais são os movimentos de decisão, não tem todas as respostas, mas eu do carro é um bom exemplo. Sim, quer dizer, é um grande exemplo. Tem muito essa reflexão aí. Conectividade. O cara gasta horas para acertar o 0 a 100. Vou fazer um 0 a 100
2 segundos mais rápido que a concorrência. Mas a minha tela é pequena, você não vai vender. O cara não está preocupado com os 2 segundos a mais no 0 a 100. É por esse pensamento que a gente começa fugindo um pouco do mercado imobiliário, mas a gente continua no automotivo, que a gente percebe o quanto uma Tesla descolou na preferência de automóveis. Né? O cara está olhando e fala, pô, o carro ele já é elétrico, o carro quer dizer, ele respeita o meio ambiente, mas ele tem toda essa conectividade, ele me traz um diferencial de valor percebido, nem de valor financeiro, mas de valor percebido. O que o carro está me entregando? O imóvel também está sendo isso hoje. Né? Você vê, eu acho que esses também são pontos. Outros pontos que mudaram. Na sustentabilidade, eu acho que ainda as pessoas não pagam muito mais por sustentabilidade, mas elas se sensibilizam por isso. Né? Então, uma construtora que tem esses valores de sustentabilidade bem presentes, isso vem o ESG para falar um pouco sobre isso, né? Ele vai fazer a diferença. Empresas com propósito vão fazer diferença. Claro. Porque se conecta mais, né? Não, eu falo assim, isso agora está cada vez mais presente em todo mundo, independente de idade. Não, estou achando essa empresa uma empresa que tem um propósito que vai de acordo com os meus valores, né? Ela está preocupada em ações sociais que sejam relevantes para melhorar o impacto que ela gera, né? Isso faz a diferença. Acho que isso mudou também no momento da escolha. Mais uma vez, né? Vou comprar esse carro porque ele é híbrido, ou vou comprar esse apartamento porque eu sei que essa empresa tem uma política de compra de madeira, somente madeira certificada. Isso eu acho que tem meio default em todas as empresas. Né? Ou porque ela tem, aí voltando um pouco de conexão, né? Ou porque eu posso me conectar melhor com os condôminos que estão no prédio. Isso para mim é importante, porque eu moro sozinho no interior, sei lá, uma coisa desse tipo. Né? Então, eu acho que conhecer esses valores é uma mudança importante. Porque nem sempre eles vão querer comprar pela melhor planta. Vou olhar a localização sempre, mas tem concorrência. E me parece que essa mudança comportamental, né, o exemplo do carro foi perfeito, porque o carro que tinha ar-condicionado, direção hidráulica era o que mais vendia antes. Agora ele é normal, é padrão, né, do carro ter isso e já não é mais uma preocupação. E cada tipo de público tem o que todos os públicos dão valor, mas tem aquilo que um tipo de público específico dá um pouco mais de valor. Né? O 0 a 100 não é o que mais vale a pena. A tomada USB-C. Você imagina que o cara toma uma decisão de comprar um carro porque tem uma tomada ou tem um negócio de celular com indução? O cara gasta milhões e milhões de dólares investindo no 0 a 100 em 2 segundos. E aí a tomada que faz diferença. E aí o cara fala, por que você comprou o carro? Por causa da tomada. E talvez os prédios, concepções imobiliárias podem ter um pouco disso. A gente falou da house aqui, onde a gente está, na nossa casa do Prop Talks. Eu acho que o Ale e todo o time da house acertou muito quando olhou para o prédio como se fosse estivesse olhando para um celular, né, para um hardware ou para um carro até, e tentou entender e conseguiu entender o que é valor. É valor eu ter uma conveniência embaixo, é valor eu ter um acesso mais fácil, é valor eu ter, né, o leitor biométrico, quando eu chego ali já sabe que é eu tenho uma fechadura. Coisas que fazem sentido, como tu falaste muito bem, não é nem mais para essa geração, todo mundo agora quer essa facilidade. Né? Todo mundo quer essa conexão, essas coisas. E aí, até conversando bastante com o Franco sobre isso, né? Do prédio poder fazer um upgrade, né? Atualizar o prédio. Eu acho que isso também é um conceito muito interessante, né? Você tem um prédio que faz upgrade. Interessantíssimo. Então, assim, como você traz isso que está no nosso universo do dia a dia, né? Como você consegue trazer isso para o universo imobiliário? De uma forma um pouco diferente, mas trazendo. Então, atualizar o prédio, né? Atualizar o prédio. Às vezes é difícil, né? Mas é que a gente passou por várias fases quando você olha desenvolvimento imobiliário. Nós passamos por várias fases. A gente já teve a fase lá mais antiga, onde era só empilhar tijolo, areia e cimento. Aí depois a gente teve uma fase onde a área de lazer era a coisa mais desejada por todos. Depois nós tivemos uma outra fase onde você começava a olhar para paisagismo. Depois nós tivemos uma outra fase que chega agora nessa questão das novas tecnologias. Aí nós tivemos uma fase que a pandemia fez com que o construtor incorporador mudasse toda a visão de projeto, trouxessem coisas diferentes. E eu me lembro um negócio, né, Diana, que você falou da tomada lá, o SPC que vai no carro. Eu me lembro que as construtoras antigamente falavam com pompa
no meu empreendimento você tem tomada USB nos quartos. Porra, eu achava aquilo assim, falei, mas tomada USB pra quê? Até o dia que eu tive uma tomada USB num imóvel que eu comprei, há uns 6, 7 anos. Eu chegava à noite, plugava o celular ali e falava, pô, esse negócio realmente vale a pena. Que bom que tem. Que bom que tem. Então, assim, essas várias fases que a gente passou também nos ensinou a entender como as pessoas querem consumir o produto. E na verdade é engraçado isso, porque você falando essas coisas, né? Porque são coisas que você vive sem. Você viveria sem uma tomada USB no quarto. Sim. Só que a hora que você tem, você fala assim, cara, isso aqui torna a minha vida melhor. Exato. Né? Exato. Eu tinha uma Apple TV segunda geração, agora eu comprei uma 4K última geração. Cara, o negócio de processão é muito mais rápido, é muito melhor. Você fala, vive com a outra, viu? Mas essa aqui é... É um upgrade. São engraçados, são benefícios que a gente... Então, sabe, isso aqui é uma frescura. No sentido... Sim, claro. Mas no moral pode fazer muita diferença. Acho que esse agregado de serviços ao imobiliário que antes não tinha, né? Eu lembro que quando eu estava no mercado, quando eu comecei, estava saindo daquela fase do condomínio clube para entrar nos complexos multiuso. Tem comercial, residencial no mesmo e um mall embaixo. Pô, legal, tem lá o cara que tem um escritório, que tem o apartamento, que tem uma lojinha embaixo era muito bom. É bom, só que agora tu tem esse prédio que dentro do prédio tem um mercado no prédio. Dentro do prédio tu tem a facilidade de receber uma encomenda que tu nem tá no prédio, tu já consegue programar, alguém vai deixar aqui. E aí tu vai vendo que quanto mais serviço tu tem no prédio, na tua casa, no teu, tu pensa, como é que eu vivia sem isso antes, né? Eu tô aqui na House, eu me hospedo sempre aqui, porque eu moro em Porto Alegre, em São Paulo, e eu falo pro dono direto, desde 2, 3 da manhã eu acordo assim, e eu penso, cara, vou comprar uma água, eu preciso... Coisa que eu ia, só amanhã eu ia pensar nisso, eu vou lá pro elevador, desço, quase dormindo, que era da recepção, daí já levar, eu sonolento, vou lá, pego uma água, compro uma água, subo de novo. A facilidade, viveria sem, mas agora eu não quero mais viver sem, né? Mas uma outra coisa que eu acho que o mercado deve caminhar, né? Assim, eu defendo isso, né? Que a gente fala da cidade para as pessoas, né? A nossa cidade dos carros, né? E essa coisa da integração do interno com o externo, desses empreendimentos, você acaba vendo que tem uma permeabilidade muito maior, né? Você não sabe exatamente se você está dentro ou se está fora, né? Por exemplo, o clássico de anos aqui em São Paulo, tipo o Kinoplex, você acaba citando eles, né? Mas isso é uma coisa que ganha muito espaço, né? Porque a cidade, ela é viva, né? Então assim, a gente vê muita questão dos condomínios clubes, né? Que era intramuros, né? Tudo acontecia intramuros, né? Eu acho que essa coisa de perceber que a cidade ela existe fora dos muros, né? Aqui a gente está na região da Paulista, assim, ferve isso aqui. Claro, né? E a hora que você vê, isso se aplica isso para a cidade ou para o centro de São Paulo, né? Você está levando gente para a rua, você está levando serviços para a rua, né? Isso ajuda na segurança, né? Porque tem vida, né? Sim. Quando você entra num condomínio clube, são, sei lá, dezenas de metros de muro, cara, isso causa insegurança, gera assalto, gera violência. Né? Então acho que esse é um ponto importante, né? Muito bom. Da preocupação que a gente tem, e tem essas teorias da cidade de 15 minutos, né? Que assim, em 15 minutos você pode encontrar tudo nas novas centralidades, né? Não sei o que aqui tem na Paulista, obviamente aqui tem tudo, né? Mas você pega áreas mais distantes, né, bairros mais distantes, eles podem virar novas centralidades. Para você colaborar. E as pessoas estão preocupadas com isso. Eu quero gastar menos tempo, e a pandemia trouxe isso, né? Eu quero ter uma mobilidade mais simples, quero, sei lá, ajudar a economia local, os serviços que tem da forma local, né? A gente comentou, né? A gente mora no mesmo bairro, eu uso muito o bairro. Sim, a pé. A gente anda a pé tudo, então a gente tem esse privilégio, né? Isso pode se estender para vários lugares. Eu acho que essa é uma mudança de comportamento no mercado imobiliário. Né? De começar a perceber que nem tudo deve acontecer dentro do condomínio, mas que parte das coisas pode acontecer em comunhão com a cidade. Mas aí tem um ponto, né, Dadiane, que a gente está falando muito da iniciativa privada. A iniciativa pública tem também uma responsabilidade muito forte nisso, em ajudar esse desenvolvimento também, né? A gente vai precisar do lado público também, né? Sempre, né? Porque o que acontece... assim, a gente vê... Eu sou um dos caras que milito muito pela requalificação do centro de São Paulo, né? Acho que o centro de São Paulo, onde tem infraestrutura, tem tudo, e
a gente acredita que, eu acredito que pode ser, e está mudando, tá? Uhum. Só que essas mudanças, elas são mudanças quase que pioneiras, né? Então quando você vai, por exemplo, lá no Casa de Francisco, conhece? Conheço. Conhece? Você que está em Porto Alegre, vai ver lá, podemos ir junto um dia. É uma casa de espetáculo, uma antiga estação da Record lá de gravação. Legal. Um lugar incrível, né? Que tinha no Bocaruva, no Calçadão. Maravilhoso. Lindo, né? Maravilhoso. Os shows são incríveis. Só que é um cara, o Rubão lá, um cara foi lá e fez esse negócio. Uhum. Se de repente fosse. E aí você desce, tem outros bares que podiam estar abertos. Então, a hora que você descesse lá, infelizmente você acaba indo com segurança pelo calçadão, né? Ah, Tem muito morador de rua. Mas se fosse um movimento mais organizado e incentivado, né, pelos órgãos públicos, lá você descia, cara, tem uma prainha lá, do lado. Exato. Aí você vê outras coisas acontecendo no centro de São Paulo, né? Mas que infelizmente ainda são ações solitárias, né? E é uma pena, porque o centro das cidades é onde tudo começa, né? Isso. E você percebe Tem que tudo, né, no tem centro. tudo no centro, né? E o centro das cidades ele toma uma característica de abandono, principalmente nas cidades grandes. E você começa a ver em um determinado local ou outro que existem iniciativas pensando em vamos reviver o centro. Porto Alegre tem uma iniciativa com o Kleber Sobrinho, que já passou aqui no Porto, que é onde ele começou a olhar para os prédios lá e trazer uma nova vida na questão do morar e olhar para os prédios e fazer, não é um retrofit, né, mas trazer um diferencial para aqueles locais, né? O Rio de Janeiro fez agora Rio de Janeiro projeto fez, muito bom agora. exatamente. São Paulo está indo nesse caminho, mas que é uma coisa que é simples. Às vezes as pessoas nos calçadões não entra carro, óbvio, né? No calçadão. Só que isso tem um problema, porque os serviços não conseguem entrar. Exato. Lá, às vezes você vê na Europa, tem não sei se vocês já repararam, tem um pilarete que sobe e desce. Uhum. Ele desce, você passa o carro, sai, sobe o pilarete, não entra carro. Isso é coisa simples. Claro. Porque se desce, entra um carro, ele pode abastecer os escritórios, pode levar comida, pode levar material de limpeza. Enfim, que é a dinâmica, né? Do dia a dia. Então, vamos dizer, voltando à tua pergunta, né? De coisas que eu acho que o mercado imobiliário está sensível a isso. Sim. Talvez antes não teria essa sensibilidade. Hoje está mais fácil pensar a mudança do que antes, né? Eu acho que É sim. mais aberto, né? Sim. Então, essa colaboração do mercado, você estava falando antes dessa integração do mercado, né? Do mercado digital com o mais analógico, do tradicional com o inovador, a própria integração da cidade com o prédio. Acho que o mercado ele vive numa fase de integração dele, né? Colaboração e integração. Eu acho que essa coisa do prédio está... O mercado imobiliário sempre é acusado lá do... O cara, enfim, acaba mudando a geografia urbana da cidade. Mas sabe que São Paulo é uma cidade pouco verticalizada, por incrível que pareça. A gente acaba circulando aqui nas áreas mais centrais. Mas eu acho que é um modelo novo de pensamento. Né? Eu gosto disso. Eu gosto quando a cidade é pensada, parafraseando da Diana, pensada para as pessoas, né? Você gera a sensação de vida, a economia circula, você traz oxigênio novo para todo mundo que está ali habitando aquele mesmo espaço. E essa mudança comportamental não tem nada a ver com tecnologia e não tem nada a ver com o mercado imobiliário de fato na venda, compra-venda de imóvel, que é sempre o que a gente conversa todo dia, mas tem a ver com o repensar o modelo, né? Eu vou erguer um prédio numa determinada localização, para quê, por quê e para quem? Eu vou criar um condomínio vertical, horizontal, por quê, para quem e para quê? Então tem todas essas dinâmicas que a gente precisa pensar. E aí, Dadiana, cara, essa sua abertura aí foi muito bacana, mas eu queria trazer o Dadiana do OLX para dentro dessa conversa. A gente está ali, Dadiana, há mais de 25 anos olhando para portais imobiliários, entendendo o funcionamento dos portais e como eles geram valor para os profissionais corretores, imobiliários, consultoras, incorporadoras. Como que hoje o OLX está olhando para esse movimento, né, que é composto por esses atores, e o que o OLX está prevendo aí de coisas boas para o mercado? Assim, a gente, em primeiro lugar, quando a gente fala em OLX, a gente fala Zap, né? Zap, que é o real, e OLX Imóveis. E ao mesmo tempo, quando fala em OLX, a gente fala veículos, né? Que a empresa é líder, e goods, né? Que são outras coisas. Isso em todos os mercados, né? No C2C, que é aquela coisa de se desapegar diretamente com... Isso tem a ver com a mudança de comportamento. Sim, né? Quando o OLX veio com essa... Quando o Andres trouxe, e o
o Márcio trouxeram esse conceito, né? Era uma coisa meio nova, né? De se desapegar. Até parecia aquelas coisas de, meu, você tá duro aí, você vai trocar teu computador por quê, né? Deixa ele aí. Né? E isso virou uma forma de ter uma renda extra e de realmente se adaptar à sua dinâmica da sua vida, né? Sim. Eu lembro lá um filme uma vez que o cara tava vendendo na LX um saco de boxe. Imagina, não, é igual o espaço que se ocupa, né? Então o cara ia lá aquele trambolho, e por outro lado o cara chegou lá e pegou o saco de boxe e falou, meu, isso eu tô sonhando na minha vida, eu quero treinar, até a dinâmica da vida, né? Mas eu acho que o que a gente olha bastante, a gente olha o consumidor, né? Nesse ponto, né? Como que a gente pode ajudar, e aí voltando ao consumidor, né? Como que a gente pode ajudar o consumidor nessa jornada, né? Não é fácil, tá? Eu venho, para quem a gente falou um pouquinho da jornada, né? Eu fui de incorporadora, depois eu fui sócio da sua house, até junto com o Roberto teve aqui semana passada, né? Roberto Nascimento. Fiquei lá no Viva Real no Zap, participei da fusão do Viva Real com a Zap, fui pro LX, tocou LX, no vídeo do Marcos Leite. Depois agora voltei pro Zap. Então isso é uma história engraçada porque mostra um pouco do mundo líquido que a gente vive, né? Então fui, voltei, né? Então essa coisa de você pensar, de ter flexibilidade, que o mundo propicia isso, né? Mas em nenhum momento a gente deixou de pensar em como melhorar a jornada da compra do imóvel. Então, se você falar para mim qual que é o nosso principal olhar, é isso, né? O Zap, o LX, a gente anuncia, a gente é um portal de anúncios, né? Anúncios para todas as categorias, né? E a gente sabe que a experiência é ruim. E a gente sabe também que o início da jornada começa lá, né? Clientes topo de funil, né, que estão lá começando a sua busca, né? E encontram o imóvel, né? E a partir do momento que ele encontra o imóvel, o que acontece? Né? Vamos falar um pouco desse assunto da jornada. Pô, ele já era um lead, né? Mas, primeiro ponto, será que esse anúncio, vamos pensar nas preocupações, né? Será que esse anúncio é um anúncio que ele está suficientemente, a gente fala LQS, né? Com uma qualidade boa, para que impacte e passe as informações corretas para esse usuário? Né? Isso. Cara, Só o começo. Aí você olha o anúncio, tem de tudo quanto é tipo. Tem de fotos profissionais, de fotos. Eu fiz uma vez até uma palestra só sobre as fotos que tinha. Eu fiquei lá um dia brincando para ver as fotos, cara. Então assim, gente, isso é inventável. Né? E a descrição do imóvel? Né? Como que ela é? Ela tá vendedora? Qual que é? Era o segundo maior motivo, agora eu acho que é o primeiro. O primeiro motivo da escolha do imóvel era, além da locação, obviamente, era perto do trabalho. Tinha muita gente olhando isso. Qual que era a segunda? Você imagina? Segunda? É. Segurança, talvez? Não. Segurança também custa, mas assim, escola. Onde meu filho vai estudar? Muita gente escolhe onde vai morar por causa da escola do filho. Mas muita gente. Todo mundo tem experiência nisso. Você começa a perguntar, por que você está morando lá no Parambiá, porque está no Pio 12, está no Porto? Porque você está aqui em tal lugar, no Jardim, vai estudar no Dante, ou vai estudar no... não sei. Quantos anúncios trazem isso? Exato. Quase nenhum tem essa informação. Ou trazem perto do metrô, porque é meio óbvio. Mas isso volta a entender o consumidor, né? Então, eu acho que o mercado imobiliário ainda é pautado pela quantidade, não pela qualidade. Né? Talvez com anúncios cada vez mais revelando melhores seus anúncios, você vai engajar melhor o cara que está olhando lá, e esse cara vai gerar um lead. Né? Vou dar um exemplo. Então, eu estava conversando com um dono de uma imobiliária importante, pedi para fazer uma palestra, e aí eu entrei antes, vi os anúncios dele, e os anúncios deles não tinham o preço do IPTU nem do condomínio. Aí eu liguei para ele e falei, por que você não põe IPTU no condomínio? Não, porque aí o cara me liga e eu respondo. Cara, isso não é um lead. O lead que liga para você perguntar qual é o condomínio, não é um lead. Ele vai ouvir a informação. Ele quer buscar uma informação que você deveria ter. Ele ainda está no topo do funil ainda. Né? Então acho que essas barreiras são barreiras que devem ser quebradas. Ele mudou, tá? Mudou? Colocou informação boa. Né? Então é tipo o endereço completo.
É um outro ponto que a gente tá olhando. Então você fala, onde que a gente está olhando? A gente está olhando em, de repente, proporcionar para o consumidor uma experiência melhor com as informações que ele precisa, claro, né? E nas várias questões que isso envolve, anúncios de mais qualidade, mostrar para ele que o tempo de atendimento do lead tem que ser maior, tem que ser melhor, né? Porque ele está demorando para atender o lead através de pesquisa, né? E também aí eu acho que a gente se preocupa bastante em ajudar o corretor, né? Um dos nossos objetivos lá sempre foi ajudar o corretor e a imobiliária em prover temas que ele não conhece ou que ele não consegue sozinho, né? A gente falou prover financiamento imobiliário, que a gente tem lá, a gente tem o Zapway, que é o nosso canal de locação, né? Tem a parceria lá com a Acreditas, para fiança, né? Porque a gente sabe que a complexidade da aquisição de imóvel é tão grande que o corretor às vezes precisa de ajuda, né? Então a gente se conecta com fotos profissionais, com vídeos, com tour virtual, seguradora, que a gente falou, né? Com crédito imobiliário, parceria com os bancos. Então isso vai criando um ecossistema, né, que ele acaba, vamos dizer, fidelizando a você. É claro que está longe de estar perfeito, a gente obviamente não é ingênuo de pensar nisso, mas ter um mindset que pensa nisso é uma mudança grande, né? E ao longo desses estou desde 2015 lá vivendo o mundo dos portais de forma diária, né? A gente vê essa mudança, né? De mostrar para o nosso anunciante que, cara, se você melhorar um pouquinho aqui, demonstrar a performance dele, né? E aí entra também a questão de dados. Eu acho que dados é super importante. A gente tem lá através do DataZap, né? A gente tem lá o quanto vale e a análise de inventário, que a gente consegue fornecer para os nossos imobiliários, para os nossos corretores, né? O valor de imóvel sem emoção, né? Porque quando você pergunta para o corretor qual é o valor do imóvel, ele está comprando, está vendendo, está precisando pagar boleto, então tem um range aí, um padrão muito grande. Muito grande. Como a gente tem um inventário enorme, né? A gente consegue ter esses AVMs que a gente chama, né? O valor do imóvel com uma precisão muito maior, né? E a hora que você chegar para uma imobiliária, ela compra esse serviço, usa esse serviço nosso, e fala, cara, esse imóvel vale 700 mil, se anunciar por 900, você não vai vender. Né? Então, não é como nos Estados Unidos, o Jota conhece bem lá que você tem lá o valor das transações, tem muito mais transparência, mas acho que esse é um caminho, da gente fornecer mais dados para criar mais transparência para o mercado. Né? Hoje, é um mercado que não tem exclusividade, né? Então, assim, várias pessoas me ligam sempre, todo final de semana, para alguém. Fui ver um apartamento, o mesmo apartamento anunciado, preço diferente. Qual é o preço? Eu achei que era o único que recebia esse tipo de ligação e pergunta, porque os nossos amigos da Dian aqui, assim, que estão fora do mercado, olham pra gente e falam assim, viu, você que está lá envolvido com o mercado, quanto vale tal apartamento? Então, mas esse é um ponto... 3, 4 anos diferentes. Não, esse é um ponto interessante, né? Todo lugar que a gente vai, todo lugar, está o mercado, está vendendo, está comprando. Por quê? Porque aí vai um ponto. Porque o corretor de imóveis, ele ainda não, o cliente ele não tem o seu corretor para fazer essa pergunta. O corretor que se estabelece como consultor, né? Esse é o ponto. Eu acho que esse é o ponto, né, principal. Porque você não vai numa festa, eu sou dentista, o cara abre a boca, dá pra ver esse meu dente aqui tá cariado. Cara, você tem que ser dentista, né? Você vai no cardiologista, tô sentindo tá meio fraco aqui, não dá pra você escutar aqui, não faz isso. Não vai fazer sentido. Porque ele tem o cardiologista dele. Agora, normalmente as pessoas não têm o corretor dele, né? E eu acho que isso faria diferença no mercado, né? Realmente o corretor ser o consultor, ser o curador, né? Porque é muita informação que vem. Aí a gente precisaria organizar o mercado, né? Porque quando você olha para cima, sempre a gente vai usar o exemplo do mercado norte-americano, né? Você vai olhar para cima, você vai ver lá, o vendedor tem o seu corretor, o comprador tem o seu corretor. Os imóveis estão todos eles disponíveis dentro de uma plataforma, que é o MLS, e todo mundo sabe o que aconteceu com aquele imóvel que tem histórico. O Brasil está muito longe de ser um mercado perfeito. Porque a gente não tem histórico, nós não temos a exclusividade, nós trabalhamos muito pouco a parceria, e essa coisa do corretor daqui e o corretor dali é praticamente inexistente, né? Então essa figura do corretor consultor
É o primeiro ponto que a gente tem que trocar aí. O corretor não é só um cara que mostra imóvel e que atende cliente. Ele tem que ser um cara que tem que olhar para o Dadian, por exemplo, e entender assim, Dadian, você tem isso aqui de perfil, isso aqui são suas condições de compra de imóvel. Tá aqui, ó, eu selecionei 2, 3 imóveis prontos para você, vamos começar a jornada por aí. E aí, ao longo do tempo você muda. Esse assessor, né? Esse consultor tipo o assessor de investimento lá que entende da saúde dele. Então, né? eu acho que esse você trouxe, sempre lembrando os outros mercados, né? Cara, falar de dinheiro é uma coisa muito difícil para o brasileiro. Muito difícil. Não, quando você ganha, quando você investe, Porém, eu acho que essas empresas que vieram aí, os seus consultores de investimento, conseguiram quebrar essa barreira. Sem dúvida. Então você acaba falando das suas ambições, de quanto você tem, quanto você quer poupar, para pessoas que você não tinha muita relação. E se você conseguiu fazer isso para você falar de dinheiro, por que você não fala com o corretor sobre isso? Exatamente. Então eu acho muito boa essa associação do consultor de investimento com o consultor imobiliário. A gente tem que transformar a figura do corretor. Eu acho que sou meio otimista assim, com o corretor, porque eu lido e falo com bastante corretores, porque eu tenho visto os novos corretores, os novos são tantos os que estão entrando, que já entram entendendo esse mercado e vindos de outros mercados, inclusive um arquiteto, um advogado virando corretor, quanto os novos que já estavam, mas começaram a se atualizar. Eu acho que muitos corretores estão entendendo esse papel de assessor, de protagonista pelo mercado e começando a ganhar espaço até frente a outros que não estão entendendo ainda. Tenho certeza disso. Está acontecendo, né? Eu vejo, assim, também a gente lê do corretor a vida inteira, assim, e admiro muito a categoria. E fico louco. O cara manda liga. Não, dá pra você não conhece o cara da incorporadora? Eu falei, conheço. Tá? Não, foi ver um imóvel. O corretor te atendeu? Atendeu. Então, gente, segue pelo corretor. Lógico. Porque isso tem que partir da gente, né? Claro. Nós, de uma certa forma, podemos ter alguma influência nisso. Tem que mostrar, cara, o cara vive disso. E eu acho que ele está, né, entendendo, vestindo essa roupa de não, eu sou o profissional do mercado, então eu que domino esse mercado. E voltando ao ponto do né? Zap, né, é isso que a gente quer. A gente quer capacitar o corretor para dar respostas que ele sozinho talvez não conseguisse ter. Pô, você vai pegar o inventário dele inteiro, da carteira, e, cara, assim, quase que automaticamente validar os preços que ele está praticando de forma objetiva e racional, com base no inventário, pô, é super valor para ele, não é? Claro, porra, E ele não conseguiria fazer isso sozinho. E é uma informação que ele dá um passo à frente do mercado quando ele tem essa Exatamente. de informação. Ele precisa de ferramenta, né? É isso. É o que a visão de vocês lá está querendo trazer cada vez mais ferramenta para esse processo. E o mercado americano, a gente, acho que no passado lá no IMA, no Real Estate, lá que é o evento, né? Então o Michael Del Pratt, que é um cara do mercado, ele levou lá, cara, 90% das transações nos Estados Unidos são através de corretor. Então, acho que antes, né, a gente está falando, todo mundo pergunta, né, o papel do corretor vai acabar? Cara, não existe isso. Não existe. Não dá para pôr o apartamento no carrinho. Porque tem outro dado bacana, que é 60% das pessoas vão comprar imóveis pela primeira vez. Vocês não sabem comprar. Então não sabem comprar. Não tem recorrência. É muita novidade. Ele precisa desse acolhimento. Né? Precisa desse acolhimento, por exemplo, entender de financiamento. É complexo. É a operação da vida dele. Você vê que número, hein? 90% das transações nos Estados Unidos acontecem com corretores. O Brasil são 30%. Nós temos aí, 70% das transações estão na mão de outros atores que a gente nem sabe quais são. Imagina. Eu acho que esses influenciadores de mercado que começaram a surgir, eles têm um papel, tirando o lado, além do lado educacional, né, e tudo mais, mas eu acho que esse papel de mostrar a imagem do corretor como um cara bem sucedido, uma profissão legal, uma profissão bacana, isso tem acontecido nos últimos anos. Você tem percebido uma melhor qualidade dos corretores, dos anúncios, de tudo isso que a gente falou que é importante ter uma boa foto, uma boa descrição. Nos últimos anos tem percebido essa melhora nisso, uma curva de melhora nisso, porque está sendo produzido nos últimos 2, 3 anos muito conteúdo. Eu acho que a gente ainda está longe de uma educação, né, de uma educação normalmente que abranja muitos corretores, mas está sendo produzido. Curso, evento, muita coisa acontecendo. Muita coisa de graça. Corretores, Muita coisa de graça.
graça. Eu acho que é Instagram, YouTube. Eu acho que a informação disponível não é uma coisa que mudou demais. Porque você tem informação. Lá atrás, na minha época no início de incorporadora, a informação era muito centralizada, praticamente nas imobiliárias. Sim. Né? Então a imobiliária, ela determinava o produto, ela controlava a mídia, né? Tinha o conhecimento, ela tinha o conhecimento. Né? Era assim. Era isso mesmo. E o corretor, na verdade, para ele buscar essa informação, ele tinha que estar lá dentro. Tinha que estar dentro da imobiliária. Hoje ele pode estar dentro da imobiliária, que ele vai ter informação, mas a informação está espraiada. A informação está na rede. Exato. Então ele vai buscar a informação. Mas isso já apresenta uma evolução, uma melhora? Já apresenta essa melhora significativa? Acho que sim. Na qualidade dos anúncios, na qualidade das... Porque ele percebe, né, que se ele for tiver uma curadoria melhor no anúncio dele, eu acho que o que ainda precisa mudar, é uma coisa que eu sei lá, também acho, é o corretor especialista, né? Quer dizer, o corretor especialista é em São Paulo, cara. O corretor especialista é determinado do bairro. Esse nicho, né? Se ele se põe dessa forma, cara, ele vai conhecer tudo do que tem aqui, perto aqui de onde a gente está na Pau, todos os prédios. E ele fala assim, eu queria comprar um apartamento lá na Alto Espinha. Cara, desculpa, Alto Espinha, não sei, eu tenho um parceiro por aí. E não é feio isso. Não é feio, né? Então ele acaba se estabelecendo como uma autoridade. Né? Então eu estava conversando com o corretor que trabalha na região de Itaquera, né? E ele estava contando, eu fiz uma ação lá, coloquei a minha cara na caixa de pizza lá das pizzarias de Itaquera. Cara, ele virou corretor de Itaquera. Claro. Aliás, esse é um ponto interessante. Quer dizer, o corretor influenciador, mas não influenciador social, o corretor influenciador do bairro em que ele é relevante. Perfeito. O corretor influenciador do clube que ele pertence. Boa. Né? Pô, eu tenho lá, sou lá sócio do clube, tem uma amiga minha corretora, que é do grupo de beach tênis do clube. Ela é corretora do beach tênis. Todo mundo tem uma galera enorme praticando, né? Identificar ela como assim, então todo mundo que quer procurar alguma coisa é ela. Então no grupo que ela pertence, ela é relevante e conseguiu se colocar como corretora. E trabalha na região do clube. Você sabe, Dadian, que uma vez, ainda na época de Tecnisa, trabalhando na Tecnisa com o Romeu falou uma vez uma frase que isso marcou. Assistindo uma das muitas palestras do Romeu, ele disse assim: se dentro da sua casa, na sua família, nos seus amigos, o pessoal não sabe que você é corretor, ninguém vai saber. Então você tem que se dizer, eu sou corretor, tem que se posicionar ali, eu sou corretor. Você acaba, quer ver, eu vi isso lá no IMA, né, que eu defendi o corretor especialista. Não, o corretor tem que saber todos os apartamentos do bairro, tem que saber com financiamento, sempre com olhar imobiliário. Só que o olhar agora, além do olhar imobiliário, o corretor ele tem que ser um representante do bairro. Claro. Então se ele veio aqui no prédio da House, que nem eu estou aqui gravando, eu fosse o corretor, eu gravaria o vídeo, estou aqui no prédio da House, está demais, estou aqui saindo do restaurante tal, no bairro tal, sabe o que vai acontecer? A hora que ele coloca isso, ele é influente, o próprio restaurante divulga o nome dele. Claro. E ele acaba tendo essa posição do corretor do bairro. Né? Ele vira o conector. Ele conecta, tanto que na época lá na época dos vídeos, né, que tinha videolocadora, lá na Vila Buim tinha lá a locadora na praça, e um dos melhores corretores era o cara que alugava vídeo. Por quê? Porque ele sabia onde o cara morava, porque ele entregava um vídeo do cara, porque ele escutava, não, eu quero mudar de lá pra cá, porque ele era consultado. Pô, vem alguém aqui que mora no tal prédio, outro cara mora no tal prédio, conhece esse cara mora naquele prédio, sabe o que vem? Conexões. Então, só que hoje as conexões não são assim tão fáceis de fazer. As conexões talvez sejam nas redes. Então o corretor, além de especialista, ele pode ser o representante corretor do bairro, como essa minha amiga é a representante do beach tênis do clube. Sim. É um grupo pequeno, mas ela é importante lá, ela é relevante lá. E mais ainda, essa questão de colaboração do mercado, o corretor entender que se tiver... Eu conheço alguns corretores em São Paulo aqui, que eles trabalham no Itaim, por exemplo, num raio do Itaim. E é engraçado que às vezes eu estou conversando com eles falam assim, vou ter que visitar lá na Vila Olímpia, que é do lado do Itaim, e aí estou em parceria com um outro corretor lá. É um bairro do lado. Basta ele caminhar, mas ele não é especialista naquele bairro. E ele tem uma parceria com outro corretor. Você sabe que eu aprendi muito com uma imobiliária
em Torres, né? Uhum. Porto Alegre, Infinity. Infinity. Conhece? Uhum. E ele trabalha em Torres. Você conhece Torres? Eu não conheço dele, mas eu sei que você atravessa o Riozinho, já é outra cidade. Sim, já está em Santa Catarina já. Bom, aí eu conversando com ele, e eu nunca esqueci disso. Quando o cara compra um apartamento aqui em Torres, eu dou uma caixa de experiências para ele. E a imobiliária dele tinha quase uma agência de turismo da imobiliária, alugava bicicleta, dava um tour. Tem um negócio que ele tinha Descubra Torres, acho que era um programa assim que eles faziam. Matheus. E ele falou para mim, pô, e dentro da minha caixa de experiências, tinha um livro de Torres, tem uma foto aérea de Torres. Foto aérea bonita, grande. Eu dou para o cliente. O cliente lá de Porto Alegre pega essa foto, não vai jogar fora, pendura na parede. É o status do cara, ele chegar para alguém que foi na casa dele, meu apartamento está aqui, ó, esse aqui, ó, na foto. O cara entrou na casa do cara, de graça. Pô, mas, não tô vendo aqui, mas quem que foi? Não, foi lá que eu sou imobiliário, que é especialista. O cara é focado. Lixado. E isso aí, é uma baita de uma estratégia comercial, marketing comercial, que não tem muita, como é que fala? Pirotecnia, né? Nenhuma pirotecnia. É uma estratégia que funciona. Nada. Então assim, eu acho que, aí voltando ao começo da conversa, né? O corretor que pensar mais na qualidade do que na quantidade da carteira, ele vai ter sucesso. Né? Porque não dá para saber de tudo, gente. Você não vai saber todos os bairros de São Paulo, todos os prédios. Eu já acompanhei muita visita de corretor. O corretor que não vai na visita. Nossa, isso tem um monte. O número de corretores de visitas que eram agendadas para locação e o corretor não aparecer era mais de 40%. Nossa. Só para você ter uma ideia. Metade. Ele não vai. Loucura. Às vezes ele vai e não conhece o produto. Vai conhecer junto com o cliente. Às vezes ele não sobe porque ele quer captar mais para o zelador que está lá embaixo. Então assim, eu acho que isso está mudando. Porque essa percepção, gente, assim, foi o que você falou, não é pirotecnia, você não precisa ter MBA. Né? Então esses corretores que perceberam isso, e muitos perceberam, falaram, não, vou trabalhar na qualidade, não na quantidade. Você vai ver quantos imóveis tem na tua carteira? Tenho 1000 imóveis na minha carteira. Conhece todos? Conhece nenhum. Então tenha 50, tenha 30, tenha 20. E quando você conhece esses 20, vendeu um deles, você repõe um outro na mesma tipologia. E você vai. Mais que isso, né? O corretor entender que se ele tiver 20 clientes com imóveis, a hora que ele fizer um negócio, esse cara vai multiplicar ele para mais 2 ou 3, ele já multiplicou a carteira dele já. E ele vai ser esse cara relevante nesse nicho, né? Agora, Nadia, essa é uma conversa, de novo, que a gente teria que fazer capítulos disso, porque isso gera muita conversa em cima do que é o corretor, do que é o mercado e tudo mais. Mas eu queria dar um salto, Nadia, um salto um pouco lá para cair em setembro. Queria falar do Conecta. Como que a gente está pensando no Conecta? O que o Conecta na sua 10ª edição já, né, Nadia? O Conecta 10ª edição, né? Enfim, começou pequenininho lá com o Brian na época do Visa Real, né? A gente tem orgulho disso, né? Toda a história do Conecta, né? O ano passado voltou ao presencial depois da pandemia. Cara, o Conecta foi acho que pessoalmente foi uma consagração do mercado, de uma certa forma, né? Porque as pessoas estavam lá no mercado, né? E o Conecta, a gente sempre brincou, e é uma coisa que a gente defende, né? Ele é white label, né? Quer dizer, ele não é um evento do Zap, é um evento do mercado, tem concorrente no palco. Enfim, a gente quer, tem gente de todo o Brasil, aliás, mais de 70% do público é fora do Brasil, caravanas enormes. E cada stand vira um evento à parte, né? Nosso stand do ano passado lá, a gente fez uma bagunça, a Gabriela uma hora passou lá, eu falei, desculpa a bagunça, mas a gente está incomodando aqui, porque a gente fez uma festa dentro do nosso stand. E eu acho que isso que você falou, né? Naquele momento, né, fazer a festa era um momento assim, cara, isso aqui é nosso, né? Um senso de pertencimento do mercado. Acho que isso é legal. Né? Cheguei no local que é o local que todos os meus amigos estão aqui, meus pares estão aqui. Né? O mercado está aqui. Isso é legal, me sinto bem aqui. Até porque, como a gente falou, a gente é apaixonado por isso. Né? E essa coisa de reencontro, que foi muito forte, né? E sobretudo de conhecimento. Né? Bom, essa é a parte fundamental. Acho que o Conecta,
ele vem com uma programação de curadoria, como do ano passado, com as trilhas de curadoria muito forte, né? Os aprendizados também que a gente teve, né? Estava comentando, a gente ficou, eu particularmente fico muito surpreso com as palestras mão na massa, né? De ensinar, e vai na linha da nossa conversa anterior, né? Do corretor aprender a se capacitar, né? Em diversos temas que aconteceram lá. Esse ponto é interessante, né? A gente às vezes fala, não, precisa ter celebridade e tal. E a gente aprendeu que talvez a celebridade seja o mais importante. Mas o importante é o cara ir lá, que ele compra ingresso, que ele vem de fora, que ele paga viagem, que ele paga hospedagem, e sair de lá com a sensação, aprendi e sair melhor. Né? Porque eu conheci pessoas mais interessantes, que podem me ajudar no meu negócio, né? Eu conheci pessoas legais, né? Fiz bons contatos, né? Aprendi. Estou saindo, eu cresci profissionalmente e pessoalmente. Então se a nossa missão é, você tem que entrar lá num processo transformador, e cada um no seu nível, né? Se você ainda é muito analógico, você não vai sair lá o mestre digital, mas você já andou 2 degraus. Né? Então a gente consegue, vamos dizer, falar com todo mundo, com o cara que está, começando a sua jornada, né? De qualquer forma, você falou, né? Não é que ele é um corretor novo, mas ele está se adaptando a esse mundo. Ou se ele é um cara já hard user, um cara super experiente, com certeza ele vai ter lá lições para aprender. Né? Sem dúvida. Eu fico feliz, né, de ouvir tudo isso que você está falando e essa história do Conecta. Eu participei ativamente como palestrante de 6 edições, e a última junto com o meu grande amigo Jota aqui, fazendo um palco Prop Talks dentro do Conecta, e a gente percebe, né, como já subi no palco 6 vezes, eu percebi que essa edição, essa última que teve no ano passado, ela foi uma edição onde as pessoas precisavam estar juntas, né? Isso. Precisavam estar juntas. E ali, andando pelos corredores, o cara que você mora lá em Recife, mora lá em Teresina, no Piauí, que te conhece de uma conexão social, uma rede social, ele te vê ali andando, você vê esse cara andando, foi gratificante você encontrar as pessoas, né? E o Conecta sempre foi o evento das pessoas do mercado imobiliário. Isso que eu acho interessante demais. E assim, eu vi isso, assim, esse é o nosso objetivo, né? É um evento que não seja rotulado como evento da empresa, não é? É um evento para o mercado. Isso não. A gente está aí com 6, 7 mil pessoas de novo lá. Já vendemos, acho que mais. O primeiro lote está acabando, acho que mais de 1.000 ingressos vendidos. Então, vai ser sucesso de novo. E onde eu vou lá, a pessoa fala, eu conecto. É aquele evento de calendário, né? Todo mercado imobiliário já sai dele já imaginando o ano que vem. Já. E também tem uma preocupação, sabe, uma outra preocupação que a gente tem, e aí talvez como uma empresa tech, né, é trazer algumas provocações para o mercado. Isso é bom. Assim, para que não seja totalmente chapa branca, né? Preocupações que às vezes o mercado imobiliário demora mais para aderir, e a gente vai, mulheres na liderança, diversidade, né? Isso são coisas que o mercado começa a trabalhar, mas que as empresas de tecnologia já estão mais presentes, né? Então, eu acho que essas provocações são super interessantes, né? Então são temas que não são temas tão corriqueiros, tão cotidianos, fora do mercado, né? Mas que, isso aqui eu vou olhar, acho que isso aqui tem a ver para mim. E aí você planta essa sementinha. Isso. Né? Porque você fala, quando a gente fala em diversidade, né, por exemplo, em diversidade de qualquer tipo que você possa imaginar, e eu aprendi muito isso nesses anos nos portais, a gente está, e volta lá no começo da reunião, né, de conhecer o consumidor, a gente está propondo novos diálogos, diálogos de pessoas que são diferentes, né, que têm preocupações diferentes, têm modos de vida diferentes. E a hora que você traz isso para a mesa, você consegue ter melhores produtos, ter um outro entendimento. É porque o nosso mercado imobiliário ele ganhou diversos temas novos, né, que antes a gente não falava. E hoje agora você começa a falar, mas falando de diversidade, liderança feminina, falando de novas oportunidades de negócio, estratégia, marketing, inovação, tecnologia, isso aí explodiu já. O mercado imobiliário está tendo que assumir
novos temas para continuar sendo um mercado de referência. E a gente volta esse ano com a Elisa Tawil, que vai ser a nossa embaixadora, né, embaixadora do Conecta, e representa as mulheres do imobiliário. Né? Isso tem a ver com o nosso DNA. Sim. Eu acho que é legítimo. Não é uma coisa que é moda, nós vamos estar lá. A gente está preocupado em ser genuíno. Sim. E mais legal ainda que eu acho que, por exemplo, a Elisa, que ela representa as mulheres, mas mais ainda é uma mulher que entende de mercado imobiliário pra caramba e que vai no evento não porque tem que ter uma mulher, mas porque ela entende muito de mercado imobiliário, ela pode falar de mercado imobiliário sobre qualquer, né, aspecto do mercado imobiliário. Isso é o que eu tenho visto que é legal no mercado, é que muitas mulheres no mercado estão ascendendo, não porque tem que ter uma mulher agora, não, porque elas sabem de mercado imobiliário, elas são campeãs de venda no mercado imobiliário e são pessoas que estão assumindo lideranças. Eu acho que esse posicionamento do Conecta é fantástico. E a gente vê isso se espraiando, né? Você vê lá hoje no Secov tem uma preocupação com isso. O GRI, que é outro clube, ontem estava vendo, fez lá, tem também o clube das mulheres lá que frequenta o GRI. Então assim, a gente quer plantar essas sementes, tá? Eu acho que isso é um papel do Conecta também. Eu vou me abster de falar da Elisa, porque eu prefiro manter a imparcialidade. Eu fico tranquilo, porque dentro de casa a gente tem uma conversa e só trazendo uma novidade. Já esteve aqui no Prop Talks. Já esteve aqui. Uma aula fantástica. Uma aula fantástica, né? E só trazendo uma novidade, mudou o sobrenome ali, viu, Dadiana? Verdade. Mudou o sobrenome, Elisa Rosenthal. Que lançou há pouco tempo mais um livro. Lançou mais um livro, inclusive Fenômeno. escreve prefácio de um livro de um monte de mulher aí, porque elas precisam do espaço que é delas e que sempre foi delas, né? Uma mulher sempre liderou esse mercado, claro. Mas dentro de casa a gente tem conversas muito saudáveis a respeito de mercado, Daniela. E a gente percebe o quanto nós temos oportunidades ainda escondidas quando a gente fala desses novos temas que o imobiliário está assumindo. E pessoas como você, Daniela, que estão à frente de grandes operações, estão trazendo isso no dia a dia, mostra que, assim, cara, esse é um mercado que ele está em constante evolução e faz bem ver essa evolução do mercado, né? A Gabi, lá, que é a nossa VP de marketing, Gabriela Net, ela tem isso também. Tem isso, sim, Gabriela. Sim. A gente quer trazer essa experiência que existe nos outros mercados para o mercado imobiliário. A gente precisa olhar para fora um pouco, né, Daniela? Claro. Quando fala assim do cliente no centro das atenções, a gente tem que olhar como os outros mercados entendem o cliente. A gente começou assim, né? A gente começou falando, né, do E eu acho que isso muda tudo. Claro. Então, para mim, continua sendo assim. Acho que se é um pilar dessa nossa conversa, Sim. é o cliente no centro. E aí, Jota, sem querer confundir, mas já esclarecendo, a gente chega ao final dessa conversa onde a gente começou, e é por isso que o Prop Talks faz um negócio muito bacana, né? Porque os temas são tratados em cada conversa. Mas eu já tinha um monte de coisa para falar ainda. Já acabou? Já deu mais de uma hora aqui de papo. Mais uma pergunta lá, né? Vai mais uma. Não, é muito legal a gente fez essa conexão do setor automotivo e falou do cliente no centro, a gente passou pela evolução do corretor, né, também por causa do cliente, né, o corretor por causa do cliente ele também está evoluindo, as incorporadoras evoluindo, trazendo as cidades evoluindo, tudo com esse tema do cliente no centro. E a pergunta que eu tenho, na verdade, é até uma curiosidade minha também, quando a gente olha para o LX, que ele tem múltiplos produtos lá com sendo, né, e o setor de real estate bem representado pelo SAP, pelo Conecta, do Real, deve dar, óbvio, mas o quanto se aprende olhando, por exemplo, o LX olhando para vários setores e também para o mercado imobiliário, o quanto o mercado imobiliário aprende, e foi o que a gente comentou agora, olhando para outros setores, né? Olhando para uma venda de produto, sei, de varejo, de casa. Você sabe que, assim, eu comentei rapidamente, né? Trabalhei em obra, depois eu fui para a área comercial durante uns anos, né? Em determinado momento eu fui para a área do marketing. E quando eu fui para a área do marketing, eu fui ser irmão da Rossi, eu falei, cara, eu quero mudar de amigos. Boa. Porque das empresas incorporadoras, só duas empresas tiveram diretor de marketing. O Romeu e eu, só. Sim. Hoje eu não sei como está, mas naquela época fomos só nós dois. Porque o marketing sempre foi, você também sentou na cadeira de marketing, sempre foi meio subjugado de vendas, né? Então tem uma questão, hoje graças a Deus está mudando isso. Né?
E aí eu comecei a unir as outras categorias, né? Então eu tenho lá o meu grupo de marqueteiros de todas as outras categorias. Cheguei até a ser indicado lá para o Prêmio Caboré, que é um prêmio importante, eu era zebra. Essa história é verdade, essa história é engraçada. Mas enfim, porque eu não ia ganhar, porque fui eu, o cara da Ambev e tal. Então eu era zebra. Tem umas fotos eu subindo na zebra. Mas isso de você olhar para os outros mercados, porque o comportamento humano, e tem uma frase que eu adoro falar sempre assim: por que a gente vende uma coisa diferente da forma que a gente compra? Boa, cara, foi para comprar um tênis. Brasileiro os tênis. Para comprar um tênis. Cara, a gente pesquisa, vamos comprar uma raquete de tênis, vamos lá olhar, ver a performance, ver isso, cara. Por que para vender um apartamento a gente bota uma foto e um textinho Mequetrefe? Olha aí, ó, sintonia, Mequetrefe. Isso aí. Cara, se para comprar uma coisa simples, a gente lê e perde um tempão fazendo avaliação. E o valor financeiro não é tão alto, né? Não é tão alto, mas a gente quer saber, puta, eu sei tudo desse tênis. Ou sei lá, tem placa de carbono, tem isso aqui. Pesquisa no YouTube. Vai no YouTube, vê lá, vê o pack dele, né? Quando o cara tira lá o teste. E apartamento? Exatamente. E por que a gente não tem essa preocupação? Então acho que para encerrar, talvez seja isso, né? Pô, eu para comprar um produto, eu ajo dessa maneira. Para vender o produto, eu sou vendedor, eu sou corretor de imóveis, cara, eu também tem que ter a mesma preocupação que eu tenho do que eu tenho para comprar. Claro. E assim a gente Você encerra. uma boa provocação. Boa provocação. Puta, terminou com uma provocação fantástica. Dadiano, agradecer você por ter participado aqui do Prop Talks com a gente. Prazer, a gente se vê no Conecta, né? Vamos fazer lá um... Espero que eles tenham Vamos soltar um spoiler. Você que tá ouvindo aí, ó, vai ter Prop Talks no Conecta. E Dadiano, vamos marcar aquele show na Vila Boim qualquer dia? Vamos. Só que você vai embora. Mas o meu vizinho de muro. Eu venho pra cá todo mês, só a gente programar mês que vem. Mês que vem eu vou chamar meu vizinho de muro, a gente vai descer na Vila Boim, chamar um shopping lá e a gente leva você. Fechadaço. Fechou, Dadiano? Obrigado. Valeu, pessoal. Valeu, Dadiano.